Olá, um forte abraço. O meu nome é Rui Santos, este é o canal Explica Tuga. Vamos ter pela frente a resolução da primeira fase do Exame Nacional de Matemática B. O ano é o de 2024. Apelo desde já a que façam a subscrição do canal. Podem também deixar um like neste vídeo. Vamos então dar início aos trabalhos. Questão 1 sobre programação linear e bem mais fácil relativamente aos anos anteriores. Considere o seguinte problema de programação linear. Uma empresa pretende colocar no mercado dois tipos de molho agridoce, A e B. A produção de uma embalagem de molho A necessita de 2 litros de mel, 1 litro de vinagre e 1 litro de molho de soja. A produção de uma embalagem de molho B necessita de 1 litro de mel, 2 de vinagre e 1 litro de molho de soja. Para a produção destes molhos, a empresa dispõe de 24 litros de mel e 24 de vinagre. Devem ser usados na produção dos dois tipos de molhos pelo menos 14 litros de molho de soja. Seja X o número de embalagens do molho A e seja Y o número de embalagens do molho B a produzir pela empresa. Considere o sistema de restrições deste problema de programação linear, selecionando para cada espaço 1, 2, 3 o sinal correto. Escreva na folha de respostas apenas cada um dos números 1, 2, 3, seguido do sinal selecionado. Vou começar por aqui. O A é o X e o B é o Y. E vamos pensar agora em cada um dos ingredientes. Mel. Já agora vou por aqui X e Y. Então há de ser 2x mais Y. Os litros de mel que são gastos. Vinagre. 1 de X e 2 de Y. E por fim, o molho de soja. Ou seja, cada embalagem do molho A gasta 1 litro de molho de soja. E 1 litro de molho de soja também para Y, ou seja, 1Y. Repara que o que temos aqui vá nesta coluna são os ingredientes do molho A e aqui os ingredientes do molho B. Agora, existem restrições. Nós só temos 24 litros de mel. Então, não podemos gastar mais do que isso. Então, a quantidade em litros de mel há de ser menor ou igual que 24. O mesmo relativamente ao vinagre. E aqui é que é um pouco diferente do habitual, porque dizem que devem ser utilizados na produção dos dois tipos de molhos pelo menos 14 litros de molho de soja. Ou seja, não é uma limitação. Ou seja, nós temos de gastar pelo menos, e o pelo menos é maior ou igual, 14 litros de molho de soja. Então, aqui é o menor ou igual e aqui o maior ou igual. Bem, estas restrições não faz sentido pensar em número de embalagens do molho A ou do molho B negativas, por isso estão de ser maiores ou iguais a 0. E não há mais nada a dizer, este tipo de problemas faz sempre da mesma maneira. Agarramos nos ingredientes, e grande parte deles envolvem ingredientes, e depois tratamos os ingredientes um a um, e depois, geralmente, há uma quantidade a qual não podemos ultrapassar. Neste caso, aqui na soja é um pouco diferente, ou seja, nós temos de gastar pelo menos aquela quantidade. Se tiverem dificuldades em chegar a estas equações, pensem num exemplo em concreto. Vamos imaginar uma produção de 7 embalagens do molho A e 5 de B. Então, vamos pensar aqui no mel.
quanto mel é que eu vou gastar? Então, se cada embalagem leva 2 litros de mel, então será 2 vezes 7, porque eu tenho 7 embalagens. E, como eu tenho 5 embalagens do molho B e cada embalagem leva 1 litro, então terei aqui 1 vezes 5. 14 mais 5, 19, pelo menos relativamente ao mel, não tínhamos excedido a quantidade máxima. Depois é só generalizar, ou seja, se não tivermos estas quantidades de embalagens, então é só substituir aqui o número de embalagens do molho A, que é X, e aqui o número de embalagens do molho B, que é Y, e chegamos a esta inequação. 2. A vespa asiática, nativa do sudoeste asiático, é considerada uma espécie invasora no continente europeu e tem sido amplamente referida como uma predadora eficaz da abelha do mel e de outros polinizadores. Considera que, no início do dia 1 de janeiro de 2017, se calhar é melhor ir sublinhando aquilo que é importante, a presença desta espécie foi detectada pela primeira vez numa região com 57 mil km². A percentagem, ou seja, isto vai dar valores em percentagem desta área afetada pela presença da vespa asiática, X anos, após o dia 1 de janeiro de 2017, é bem modelada por, e temos ali a expressão. Complete o texto de acordo com o modelo apresentado, selecionando a opção correta para cada espaço. Escreva na folha de respostas apenas cada um dos números 1, 2, 3, seguido da opção A, B, C. A percentagem daquela área afetada pela presença da vespa asiática no início do dia 1 de janeiro de 2017. Ora, se é X anos após o dia 1 de janeiro de 2017, então estamos a falar de uma situação em que o X é igual a 0. Calculando agora o P de 0, aqui 86,8, 1 mais 9,85 é levantado a 0. E é levantado a 0 é 1. Então vamos ficar com 86,8 e aqui 1 mais 9,85 e está aproximadamente igual a 8, isto está em percentagem, então relativamente ao número 1 é a opção A. Vamos ao resto. E com o passar do tempo, a área afetada tende para. Então, é quando o X se torna infinitamente grande. E trata-se então de um limite daquela função. É levantada a menos 0,5x. Bem, quanto é que é levantado a menos infinito? É 0. Podem pensar nele também como 1 sobre é levantado a mais infinito. Ele vem para denominador e troca ali aquele sinal, que é 1 sobre mais infinito. Também gosto de pensar às vezes graficamente. Isto é o gráfico da função é levantada a x, e quando temos um x infinitamente pequeno, qual é a ordenada que estamos a ler? É 0.
Então, isto vai dar 86,8%, porque já tínhamos visto então que este elevado a menos infinito é zero. Agora temos de ir ao resto, porque isto é a percentagem da área afetada, não a área afetada. Então, temos aqui a área total e vamos ver quanto é que é 86,8% disto. Dá 49.476 km². Então, aqui na 2 é a opção C. Por fim, no dia 1 de janeiro de 2024, então 1 de janeiro de 2024, de 7 para 24 são 7, então é para x igual a 7. A percentagem daquela área afetada pela Vespa Asiática é só mesmo fazer o P de 7. Basta substituir o x por 7. Que é claramente superior aos 50%. Mas falo que a percentagem daquela área afetada pela presença da Vespa Asiática era igual, superior ou inferior. No nosso caso, superior é a P, já agora, só o resumo daquilo que já tínhamos. Aqui A e aqui C, e está feito. 3. Admita que uma abelha executa um voo perto da sua colmeia, seja D a função que dá a distância em metros entre a posição da abelha e uma entrada da sua colmeia, T segundos após o início do voo, seja V a função que dá a taxa de variação instantânea da função D para cada instante T. Interprete, no contexto descrito, o significado de V de 4 igual a menos 0,5. Para já, taxa de variação instantânea aplica-se a um instante, é aquilo que se chama uma derivada. Taxa de variação média aplica-se a um intervalo de tempo. E vamos jogar aqui pelo seguro. Eu sei que aquela taxa de variação instantânea, neste contexto, é uma velocidade, mas vamos dar uma resposta que se adapte a qualquer tipo de problemas. Então, primeira coisa, V de 4 é para T igual a 4 segundos. Então é 4 segundos após o início do voo. Vamos começar por aí. O que é que está a variar? Está a variar a função D, que é uma distância. Então, 4 segundos após o início do voo, a distância, neste caso, entre a abelha e a entrada da colmeia, supor aqui, e a entrada. Agora vamos olhar aqui para este valor. Menos 0,5, quer dizer que está a diminuir. Então, diminui a uma taxa. Agora temos de olhar para as unidades. Metros, segundos, por isso é uma taxa de 0,5 metros por segundo. Por isso é que eu disse que isto era uma velocidade. Isto é, neste caso, uma velocidade instantânea.
4. A tabela seguinte foi elaborada com base em dados recolhidos no portal do Instituto Nacional de Estatística e apresenta o número de colmeias e cortiços povoados em Portugal, em milhares, e a respectiva produção de mel em toneladas para alguns anos entre 1989 e 2009. Com base nos dados da tabela, obteve-se um modelo de regressão linear de y sobre x, em que x representa o número de colmeias e cortiços povoados em milhares, então x aqui, e y representa produção de mel em toneladas, y aqui. Não se habituem que a coluna da esquerda tem sempre o x e que a coluna da direita é sempre o y. Considera a seguinte afirmação: no ano de 2016 foram contabilizados 179 milhares de colmeias e cortiços povoados e a produção de mel atingiu 14.246 toneladas, pelo que o valor da produção de mel foi cerca de 2,2 vezes maior do que o valor estimado pelo modelo de regressão linear. Justifique que esta afirmação é verdadeira. Na sua resposta, apresenta os valores dos parâmetros da equação de reta de regressão linear de y sobre x arredondados às centésimas. Vamos começar a abrir aqui isto que parece uma folha de Excel. Convém dar nomes aqui às variáveis. Aqui vou pôr colmeias. Aqui mel. E agora introduzir esta lista infindável. Sinceramente não sei o que é que isto acrescenta em termos daquilo que o aluno sabe, mas... Agora aqui a produção de mel. Vamos continuar. Pegar aqui numa célula vazia, menu, estatística, cálculos estatísticos e aqui regressão linear mx mais b. Em x temos colmeias, em y temos produção de mel e ele vai guardar aqui a equação em F1. Bem, o que temos aqui chega para resolver o resto do problema. Denotar aqui um valor de r quadrado um pouco baixo. Eu estava à espera de um valor um pouco melhor que este. Agora, se quiserem continuar o exercício só com esta informação, é possível, mas também podemos fazer o resto do exercício todo na máquina de calcular. Então, vamos aqui abrir os gráficos, carregar na seta para cima e cá está a equação que ele guardou em F1. Não se está a ver nada, não se preocupe. Agora, menu, introdução de gráficos, gráfico de dispersão. Aqui, onde está x, vamos carregar aqui nas variáveis e pôr colmeias. E aqui em y, carregar outra vez nas variáveis e pôr mel. E neste momento ele já introduziu os pontos, mas não estamos a ver. Então vamos aqui, menu, janela zoom e aqui zoom dados. E neste momento estamos a ver tudo. E a partir do momento em que temos a equação, podemos calcular então o valor dela para um x igual a 179, que é isso que nos pedem. Menu, traçar, traçado do gráfico, vamos carregar em 179 e está feito. Vou só copiar isto e podemos fazer então o resto do exercício agora à mão. Temos então aqui toda a informação que necessitamos. Vou escrever aqui a reta de regressão linear.
Vamos fazê-lo logo a partir daqui. Menos 18, e aqui o arredondamento de centésimas, 78x. Mais 9718,29. Agora é fazer a previsão aqui para 179. Dá este valor que temos aqui, que eu vou arredondar às unidades. E agora é só dividir o valor real pelo estimado, 14.246, por 6.357. Isto dá aproximadamente igual aos 2,2. Na figura 1, apresenta-se uma fotografia de um alojamento destinado a acomodar participantes em festivais cuja forma sugere os favos de uma colmeia. A estrutura deste alojamento é constituída por 6 módulos iguais para dormidas e 2 módulos iguais para arrumos. No esquema da figura 2, que não está à escala, está representado o sólido geométrico referente à estrutura do alojamento, constituído por 6 prismas hexagonais regulares retos e 2 prismas quadrangulares retos, justapostos, com a mesma altura, estando as bases sombreadas contidas no mesmo plano vertical. As bases dos prismas quadrangulares retos são trapézios isósceles. Sabe-se que A, B e C são vértices dos prismas da estrutura. AB 6,3, BC 2,5. Note que a base maior dos trapézios isósceles é o dobro da sua base menor. Determine o volume do sólido representado na figura 2. Apresente o resultado em metros cúbicos, arredondando às unidades. Em cálculos intermédios, se pode proceder a arredondamentos, conserve no mínimo 3 casas decimais. Bem, vamos aqui ver várias coisas. Primeira, quantos prismas temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E estes dois fazem o outro. Ou seja, temos 7 prismas. Pensando agora, por exemplo, neste prisma que está aqui mais à direita, o volume do prisma é a área da sua base vezes a altura. Bem, qual é a altura dele? 2,5 metros. A área da base temos de ver aqui. Para saber quanto é que é este lado do hexágono, já agora uma coisa importante no hexágono, se nós dividirmos isto desta forma, ficamos com triângulos equiláteros. Por isso vou por aqui um A, aqui 2A, A, 2A e aqui A. A, mais 2A, mais A, mais 2A, mais A, igual a 6,3. Então, 7A, agora não vou ser aqui tão trapalhão, vamos por aqui os equivalentes. 7A igual a 6,3. Então, A igual a 6,3 sobre 7, que é 0,9. Vamos agora olhar para este
triângulo. Ele é retângulo e eu tinha dito ali atrás que estes triângulos são equiláteros, o que quer dizer que daqui a aqui é 0,9 e daqui a aqui será metade de 0,9, ou seja, 0,45. E aqui será a altura daquele triângulo. H ao quadrado mais 0,45 ao quadrado igual a 0,9 ao quadrado, onde o H será igual à raiz quadrada de 0,9 ao quadrado menos 0,45 ao quadrado. O que dá 0,779 metros. Então, a área da base, e vamos pensar num daqueles triângulos equiláteros, é igual a 0,9, que é a sua base daqui a aqui, vezes a altura, acabamos de ver, e um hexágono é formado por 6 triângulos daqueles. 2,103. Agora trata-se de uma área, já estamos com metros quadrados. Estamos em condições de atualizar isto. 2,103 vezes 2,5. 5,258 metros cúbicos. Temos 7 prismas. Então, o volume total, ou volume sólido, há de ser igual a 7 vezes 5,258. O arredondamento final tem que ser às unidades. 37 metros cúbicos. E está feito o problema. Resumindo, nós tínhamos 6 prismas mais 2 metades de prisma, que dava um total de 7 prismas. O passo seguinte foi determinar o volume de um desses prismas e para isso precisávamos da área da sua base. Antes disso precisávamos do lado do prisma, aquilo que eu chamei ali de A, ou seja, quanto é que era daqui a aqui. Eu chamei de A àquele bocadinho, aqui seria o dobro disso e tudo junto teria de dar os 6,3 metros, foi o que fizemos aqui. De seguida, usando aquele triângulo retângulo, determinámos a altura de um desses triângulos e depois a área de base era a área de um destes triângulos vezes 6, porque se trata de um hexágono. De seguida, foi só determinar o volume de um desses prismas e, mais tarde, o volume total do sólido, que é só multiplicar esse valor por 7. Só uma pequena coisa, eu aqui chamei de H a altura do triângulo, aqui chamei à mesma H, se calhar vou por aqui HP, a altura do prisma. 5.2. Num dos prismas hexagonais representados na figura 2, fixou-se um referencial ortogonal e monométrico OXYZ, como se representa na figura 3. No referencial, a unidade é o metro e o ponto O é um vértice do prisma. Os pontos A, Q, R são vértices do prisma e pertencem respectivamente aos semi-eixos positivos ao X, ao Y e ao Z. Qual das seguintes equações define um plano que decompõe o prisma em dois sólidos geometricamente iguais? Um plano do tipo y igual a qualquer coisa que fizesse a decomposição deste prisma em dois sólidos geometricamente iguais teria de passar por aqui. Por outro lado, um prisma dividido em dois sólidos iguais, mas através
do plano x igual a qualquer coisa teria de acontecer da seguinte forma. Teria de passar por aqui. Agora vamos às dimensões do prisma. Daqui a aqui temos a altura do prisma. 2,5 metros. Daqui a aqui também temos esse valor do exercício anterior. 0,9 metros. Então, só teríamos duas hipóteses. Y igual a 0,45 metros. Pese embora que isto envolva cálculos que foram feitos na 5.1, já agora essa opção também não está aqui, ou x igual a 2,5 a dividir por 2, que é 1,25 metros. Então, é esta a resposta correta. 6. Uma dada empresa dedica-se à produção e à comercialização de água-mel, sendo esta comercializada em frascos de vidro. 6.1 admite que a variável aleatória quantidade de água-mel em mililitros de um frasco comercializado admita que esta variável aleatória segue aproximadamente uma distribuição normal de valor médio 300 ml. Sabe-se que 90% dos frascos comercializados têm entre 2,95 e 305 ml de água-mel. Tira-se ao caso um dos frascos comercializados. Qual é a probabilidade desse frasco ter menos do que 295 ml de água-mel? Vamos lá. Valor médio 300 ml. Vamos pôr aqui a meio. Depois fala-se aqui em 295 e 305, ou seja, estão igualmente espaçados aqui à volta. Aqui um e aqui o outro. (305) e 295. A probabilidade de estarmos entre estes dois valores é de 90%. Então, este bocado todo é 90%. Bem, o que é que sobra? 5% para cada lado. Estamos a falar deste bocado todo. Respondendo à pergunta. Tirou só ao caso um dos frascos comercializados. Qual é a probabilidade desse frasco ter menos do que 295? Aqui está, 5%, logo 0,05. Resposta A. 6.2. Os frascos em que a empresa comercializa a água-mel têm a forma de um prisma hexagonal regular reto. A figura 4 é uma fotografia de um desses frascos. No processo de enchimento dos frascos, estes são assentes numa das suas faces retangulares em cima de uma superfície plana horizontal. Num certo instante inicial, um desses frascos contém alguma quantidade de água-mel, como se ilustra na figura 5. À medida que se enche o frasco, a superfície da água-mel tem sempre a forma de um retângulo, mas a sua área vai variando como se representa na figura 6. Admita que a quantidade por segundo de água-mel colocada no frasco é constante, relativamente ao intervalo de tempo em que decorreu o enchimento do frasco, seja f a função que faz corresponder o tempo t em segundos decorrido desde o instante inicial à área da superfície de água-mel no frasco. Na figura 7 estão representados dois gráficos A e B em referencial cartesiano ortogonal. Justifique que nem o gráfico A nem o gráfico B podem representar a função f. Apresenta uma razão para cada um dos gráficos. Vamos lá. A área de superfície da qual eles falam é esta aqui. Que tem um certo valor inicial que é um bocadinho abaixo daquele que eu tenho ali. Bem, não é por aí que os gráficos falham. Todos eles admitem o mesmo valor inicial, que não é 0.
Depois o que é que acontece? Esta área vai aumentando à medida que vamos enchendo o frasco e quando estamos aqui a meio, essa área será máxima. Depois volta a diminuir até atingir este valor quando o frasco está completamente cheio. Então, eu até vou começar pela B e dizer o seguinte. Em nenhum momento isto pode dar zero. Como está ali naquele ponto. Ou seja, nós vamos terminar o enchimento do frasco com um certo valor positivo da área de superfície. Então, não é por aí. Esse valor é mínimo, por isso até faz sentido que seja abaixo daquele, mas não é zero. Vamos agora ao A. Vamos dizer que a função f, a que está aqui representada, não a verdadeira, não admite um máximo a meio do enchimento. Aqui, por exemplo, até no que diz respeito à existência do máximo, estava coerente com a função f, a verdadeira função f. Bem, então, esta função f não admite o máximo a meio do enchimento e deveria admitir. Em alternativa, podiam dizer que esta função f deveria ser crescente e depois decrescente. Nada disto se verifica, por isso os dois gráficos não podem ser os gráficos da verdadeira função f. 7. Duas transportadoras de mercadorias A e B operam com os tarifários seguintes. O valor a pagar pelo serviço de transporte engloba um valor fixo, primeira linha, e um valor variável em função da extensão do percurso entre o ponto de recolha e o ponto de entrega, que é a linha de baixo. 7.1. Em qual das transportadoras é menor o preço a pagar se a extensão do percurso for de 10 km. Então, da A, esse preço será quanto? 9,5. Temos sempre de pagar isto. É a taxa fixa. E depois estamos a falar de 60 cêntimos por quilómetro. Ou seja, 0,60 vezes 10. Então, 15 euros e meio. B, transportadora B, parte fixa são 5 euros e depois 85 cêntimos por quilómetro, nós fizemos 10. Ou seja, 13 euros e meio. Em qual das transportadoras é menor o preço? Transportadora B. 7.2. A empresa produtora de mel pretende contratar uma destas transportadoras para levar o seu produto do armazém a uma feira. De acordo com os tarifários apresentados para o mesmo percurso, a empresa verificou corretamente que o preço a pagar pelo serviço em ambas as transportadoras é igual. Qual é a extensão em quilómetros do percurso entre o armazém e a feira? Vamos começar pela A, que tem 9,5 € taxa fixa e 60 cêntimos por quilómetro. E eu vou pôr aqui X como sendo a distância entre o armazém e a feira, que é a mesma em ambas as transportadoras. Vou pegar agora na transportadora B, que tem 5 € de taxa fixa,
mais 0,85 vezes o total em quilómetros que corresponde à distância. Agora é só resolver isto em ordem a x. Por aqui 9,50 menos 5 igual a 0,85x menos 0,60x. Vou continuar aqui na linha de baixo. 9,50 menos 5 é 4,50. Aqui igual a 0,25x. Então x será igual a 4,50 sobre 0,25. Dividir por 0,25 é o mesmo que multiplicar por 4. E ficamos com 18 km. Resposta final. 8. Considera uma espiral constituída por 100 semicircunferências de diâmetros 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, tendo cada semicircunferência, a partir da segunda, mais uma unidade de diâmetro que a semicircunferência anterior, como se representa na figura 8. Considera a sequência crescente dos comprimentos das semicircunferências. Os termos desta sequência são termos consecutivos de uma progressão aritmética. Note que o comprimento de uma semicircunferência é igual a metade do perímetro de um círculo com o mesmo raio. 8.1 mostra que a razão dessa progressão aritmética é π sobre 2. O perímetro de uma circunferência é igual a 2πr. Logo, o comprimento de uma semicircunferência, por assim, é igual a πr, simplesmente. Vamos chamar aqui C de n à sucessão que nos dá o comprimento das sucessivas semicircunferências. E tratando-se de uma aritmética, nós sabemos que a diferença entre dois termos consecutivos tem de ser igual à razão. Vamos começar com n igual a 1, primeira semicircunferência, tem diâmetro 1, logo raio 1 meio, de onde o seu comprimento, C1, é igual a π vezes 1 meio, ou seja, π sobre 2. Segunda semicircunferência, razão, aliás, raio igual a 1. Para não fazer confusão, vou escrever aqui razão. C2, π vezes 1, simplesmente π. Logo, razão é C2 menos C1, π menos π sobre 2, que é igual a π sobre 2, e está feita a questão. 8.2 mostra que o comprimento total da espiral constituída pelas 100 semicircunferências é 2525 π. Se nós formos ao formulário, está lá a expressão que nos dá a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética. Eu na 8.1 chamei a essa progressão de C de n, por isso vou pôr aqui que isto está de ser igual a C de 1 mais C de n sobre 2 vezes n. Para o nosso caso, é o somatório do comprimento das 100 primeiras semicircunferências então há de ser igual a C de 1 mais C de 100 vezes 100. Agora, o que é que me deu mais nojo
nesta pergunta é que eu vou ter que fazer aquilo que fiz na 8.1. Ou seja, determinar a razão. Porque ela não nos é dada. Existe uma informação na 8.1 relativamente ao valor dessa razão, mas está na 8.1. Então vamos ter que achar a diferença entre dois termos consecutivos da nossa progressão aritmética. Trata-se de uma circunferência, aliás, de uma semicircunferência, por isso o comprimento de uma semicircunferência é dado por π vezes raio, isto porque o perímetro de uma circunferência é 2πr. Ao dividir por 2 ficamos com π vezes raio. Voltando aqui, o comprimento da segunda circunferência, que tem diâmetro 2, logo raio 1. Então temos π vezes 1. E aqui π vezes 1 meio. 1 meio é o raio da primeira semicircunferência. Isto dá π sobre 2. Já estava feito, mas tive de voltar a fazer para a 8.2. Termo geral de uma progressão aritmética, C de n é igual a C de 1 mais razão n menos 1. Vamos adaptar àquilo que temos. C de 1 é este π sobre 2. Mais π sobre 2, que também é o valor da razão. N menos 1. π sobre 2. Mais π sobre 2 n menos π sobre 2, que dá π sobre 2 n. Aqui só fiz a distributiva e reparem que estes dois valores estão a cortar. Sendo assim, vou só pôr aqui de novo, C de 1 é igual a π sobre 2. Vamos também precisar do C de 100, que é π sobre 2 vezes 100, que é igual a 50π. Vou voltar aqui. 100 a dividir por 2 é 50, por isso vai ficar 50 C de 1 mais C de 100. 50 π sobre 2 mais 50π. 50 sobre 2 é 25π. 50 vezes 50, 2500. Quanto é que está? 2525π. Está feito. 9. A figura 9 é uma fotografia de um toldo que tem um dispositivo de suporte constituído por dois braços articulados que sustêm a lona, à medida que esta é enrolada ou desenrolada por meio de uma manivela. Na figura 10 está representado o dispositivo de suporte do toldo, em que a reta CD representa a parte fixa da estrutura numa parede. Sabe-se que AFDC é um retângulo, AB é igual a BC, que é igual a DE, que é igual a EF, ou seja, estes braços aqui, tudo igual a 1,5 m. FAB é igual a X em graus, com o X entre 0 e 90. Reparem que, à medida que estamos a abrir o toldo, aquele X está a aumentar e a distância da AC vai aumentando também. 9.1 mostra que AC em metros é dado por 3 seno de X. Vamos-nos então concentrar naquele triângulo retângulo que eu acabei de pôr ali.
Tenho aqui ponto A, ponto B, aqui o ângulo X. AB é 1,5 m. Quanto é que é dali a ali? É metade do comprimento de AC. Então, quanto é que é AC em função de X? Eu tenho o cateto oposto e tenho o cateto adjacente. Logo, estamos a falar de um seno. Seno de X é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Isto também pode ser reescrito da seguinte forma. Ou seja, AC sobre 3. Agora é só resolver em ordem a AC. É só passar aquele 3 para junto do seno e ficamos com 3 seno de x, que era aquilo que queríamos mostrar. 9.2 admite que a cada 5 voltas completas da manivela, no mesmo sentido, a amplitude de x aumenta 6 graus. Num determinado instante, o toldo encontrava-se parcialmente aberto e, após 25 voltas completas da manivela no mesmo sentido, o comprimento de AC aumentou 1 metro. Só fazer aqui uma breve paragem. À medida que damos à manivela, nós forçamos aqui o ângulo X a abrir. Como o comprimento de AB e de BC é fixo, que corresponde àquelas duas barras ali, então a distância da AC vai aumentar. Ou seja, estamos a esticar o toldo, ou seja, estamos a obrigar o toldo a desenrolar-se. Ou seja, ele vai aumentar de tamanho, o toldo. Determino, recorrendo às capacidades gráficas da calculadora, a medida de AC em metros antes de se rodar a manivela. Apresento o valor pedido arredondando às centésimas. Se, em cálculos intermédios, proceder a arredondamentos, conserve no mínimo 3 casas decimais. Note-se que AC é igual a 3 seno de x em metros. Vamos primeiro aqui saber de que ângulo é que estamos a falar. A cada 5 voltas, a amplitude de x aumenta 6 graus. Então, a boa e velha regra 3 simples. 5 voltas corresponde a uma amplitude de 6 graus. Num determinado instante, o toldo encontrava-se parcialmente aberto e após 25 voltas. Bem, vamos por aqui 25 voltas e ver aqui o ângulo em questão. 25 vezes 6 sobre 5 é 30 graus. Então, vamos ler isto de novo. Num determinado instante, o toldo encontrava-se parcialmente aberto e, após o aumento de 30 graus do valor do x, o comprimento da AC aumentou 1 metro. O que é que nós queremos calcular? Queremos calcular a medida de AC em metros antes de se rodar a manivela. Que ângulo é que tínhamos? Vamos chamar esse ângulo de x. Qual o comprimento da AC após aumentarmos o valor em x em 30 graus? Bem, o comprimento da AC é dado por isto. Então vai ficar 3 seno, bem, que ângulo é que ela tem após aumentarmos 30 graus? X mais 30. De que forma é que isto se relaciona com o comprimento da AC inicial? Bem, para já, o comprimento de AC inicial é 3 seno de x e ele aumentou 1 metro. Então, isto é o comprimento da AC após aumentarmos o valor de x em 30 graus.
que é igual ao valor do comprimento da AC inicial mais 1 metro. E é isto que vamos ter de pôr na máquina. Isto vai ser a nossa função F1, esta é a nossa função F2. Vamos aqui aos gráficos. Primeira função 3, seno de x mais 30. Confirmem que a máquina está em graus. Posso pôr já aqui de 0 a 90. E aqui também não faz sentido valores negativos. Vamos introduzir a segunda função. 3 seno de x mais 1. Por aqui um valor mais redondo. Agora é só ver aquela interseção, menu, analisar gráfico, interseção, limite inferior, superior. Vou deixar aqui 3 casas decimais. Só pousar aqui a mãozinha e carregar na tecla menos. Está feito. Vou copiar e vamos então já concluir o exercício. Cá está, arredondamento com 3 casas decimais, como nos era pedido. E eles agora querem o comprimento de AC em metros antes de se rodar a manivela. Que basicamente é isto que aqui temos. Sendo assim, basta agarrar naquele valor do 2717 e subtrair-lhe 1. Respeitando agora o arredondamento às centésimas. 1,72 metros.